resgatadas, sejam tratadas, curadas através dessa transmissão, através da oração, através, ó Deus, das nossas vidas, que nós sejamos de fato boca profética para esta geração. Amém. Nós pedimos que assim seja, em nome de Jesus. Meus amados, se nós fizermos uma análise bíblica sobre a quantidade de textos que nós temos falando sobre oração, tratando da importância da oração, nós certamente passaríamos um ano fazendo estudos sobre essa temática, pois a oração ela está desde o princípio até o final das Escrituras, no que diz respeito a esse cano, a esse livro que nós temos nas mãos. A Bíblia Sagrada, ela é sem dúvida alguma um instrumento convocatório para oração. É um chamado de Deus para a oração. E no texto que nós lemos, nós temos a história de que antes dessa narrativa, Salomão havia orado e fogo do céu havia caído. O holocausto tinha sido consumido pelo fogo e ofereceu-se milhares de animais em oferta ao Senhor, em adoração ao Senhor, reconhecendo a soberania de Deus e o poder dele que transcende a toda circunstância e humanidade. É importante demais aludir para esse fato de que o poder de Deus transcende a toda circunstância e a toda a humanidade, para que a nossa mente possa ser rememorada no que diz respeito a quem servimos. Nós muitas vezes caminhamos na trajetória da existência, no cenário da vida, como se fôssemos meros caminhantes, como se fôssemos meros andarilhos. E nós, povo de Deus, somos especiais. Não podemos enxergar essa senda, esse tempo, esse período em que estamos vivendo como sendo um mar de destruição, ou como se nós simplesmente estivéssemos impotentes diante de tudo, porque de fato nós não estamos impotentes. Nós temos nesse texto a trajetória de vários acontecimentos que levaram à oração, que demonstrou o poder de Deus com fogo que consumiu o holocausto. Em seguida, Deus diz ao seu povo: se acontecer de vir sobre vós pestes e destruição, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Atente para o fato de que o próprio Deus disse que se vier peste, se vier doença, se vier destruição, e o povo me clamar, ele sararia a nossa terra, sararia aquela terra e sararia esta terra, porque Deus é o mesmo de ontem e de hoje e de eternamente. Ele é Senhor da eternidade e a sua palavra não mente, ele é real. Logo, eu preciso crer que se Deus me deu a informação precisa de que no momento da peste, no momento da dor, no momento da destruição, nós clamássemos a Ele, Ele sararia a nossa terra. Então está claro que este é o instrumento de Deus para a cura da nossa nação. O instrumento de Deus para a cura da nossa oração é a oração da igreja. Amém. É a intercessão da igreja. Nós estamos muitas vezes limitando a nossa expectativa em homens, em políticos, governantes, mas é claro, é perceptível de que as autoridades estão confusas, estão perdidas diante de um evento tão novo e tão profundo. Há uma confusão no que diz respeito à melhor ciência, ao melhor estudo, à melhor medida, e nós temos muitas vezes apenas sofrido a todas essas situações na expectativa de que algum dia os governos façam então um projeto intensivo, um projeto forte e poderoso de vacinação em massa, e nós estamos caminhando nessa
mera expectação, nessa mera espera, e diante da palavra de Deus, eu preciso entender que a igreja tem um poder maior do que o Senado, que a igreja tem um poder maior do que a Câmara dos Deputados, que a igreja tem um poder maior do que o presidente, que a igreja tem um poder maior do que os governadores, que a igreja tem um poder maior do que o prefeito. Nós, igreja do Senhor, temos nas mãos o instrumento que pode modificar, transformar essa realidade que nós estamos experimentando, vivenciando. A cura para o Brasil está principalmente nas mãos da igreja de Jesus, através da oração. Pastor, e por que nós estamos esperando há tanto tempo? Exatamente por causa dessa pergunta, porque estamos esperando em lugares e pessoas erradas. Precisamos depositar a nossa esperança em Deus de modo pleno, e isso só será verdade se a nossa relação profunda de oração se tornar prática. Se não é discurso, é religiosidade. Muitas pessoas nesse período estão saindo das igrejas, estão esfriando na fé, deixando de servir ao Senhor, porque não tem o templo, o que denota que estamos muitas vezes vinculados ao rito, à religiosidade, mas completamente distantes do Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, de Jesus, o nosso Senhor, do Espírito Santo, nosso Consolador. Precisamos voltar para esta presença, voltar para esta intimidade, voltar para este relacionamento que nos coloca diante de Deus, de joelhos pela nossa nação, de joelhos pelo nosso povo, de joelhos pela situação em que estamos vivendo. Mas nós estamos muitas vezes apenas assistindo, apenas observando. Eu lembro daquele emoji que muitas vezes pessoas colocam lá no WhatsApp, né? Emoji que fala? Emoji, né? Coloca lá, diz assim: só observo. Parece, Bruno, parece, Jennifer, que é assim que nós estamos vivendo, só observando. E isso não é porque somos ruins, somos maus, mas é porque não entendemos ainda que nós somos um povo especial e temos um poder nas mãos capaz de transformar essa história em tempo recorde. Mas eu não consigo fazer sozinho, você não consegue fazer sozinho. Nós precisamos nesse tempo massificar a oração, levar a igreja a orar, clamar pelo Brasil, e certamente nós contemplaremos um tempo de cura, um tempo novo para a glória de Deus. Mas pastor, é só orar? É só orar, mas desde que a oração não seja uma oração qualquer, a oração seja específica, seja especial. O texto nos apresenta como deve ser utilizada essa instrumentalidade, como deve ser usado esse instrumento de cura. O texto diz que devemos buscar a Deus primeiro em humildade. O texto diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, diga aí, se humilhar. Primeira qualidade, primeira característica dessa oração, ela precisa apresentar essencialmente a nossa dependência de Deus. Não pode ser uma reza onde verbalizamos palavras decoradas, onde muitas vezes não temos paciência para conversar, porque a nossa alma não está naquele processo de oração. O texto retrata que esta oração precisa trazer a prática da humildade, mas é importante entender que o texto, quando ele diz se humilhar, significa que é uma prática constante, que é um processo eterno. Quando a gente faz análise tanto do hebraico quanto do grego, para entender essas traduções que nós temos no português, nós vamos perceber claramente que o texto, quando ele diz se humilhar, orar, buscar, ele está implicando na necessidade de fazer isso sempre. É como se dissesse: se o meu povo continuar se humilhando, continuar buscando, continuar se convertendo dos seus maus caminhos, é um processo eterno, onde eu preciso dormir e acordar com a sensação de que ainda falta fazer mais um pouco, que eu preciso
preciso buscar mais, que eu preciso estar mais diante de Deus. É preciso que esta oração, que cura a nossa nação, seja uma oração de humildade, onde nós reconhecemos quem somos e a quem servimos, e entendemos a partir disso que sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele não somos nada. Mas o Senhor, Ele não é um Deus de mentirinha, não é um mito, não é uma construção filosófica. Ele é o Criador de tudo. Nada pode transcender ao seu controle. Se Ele quiser parar, Ele para. Se Ele quiser mudar, Ele muda. Se Ele quiser avançar, Ele avança. Ele é Deus. A última palavra quem dá é o nosso Senhor, o nosso Deus. E a igreja é instrumento sagrado para a cura da nossa nação, mas precisa acionar os céus para que esse fenômeno aconteça. Esta oração, ela traz a qualidade da humildade como prática constante. Não se colocar acima do outro, não exigir, não determinar, e sim buscar de modo dependente, reconhecendo que esse processo em que vivemos foge ao nosso alcance, mas não foge ao controle de Deus. Se humilhar e me buscar. Quando o texto traz a ideia de buscar, ele está apontando para nós, de modo muito, mas muito legível, muito claro, que a gente precisa viver a oração, independentemente do espaço templário, independentemente da religiosidade dos cultos. Pois pode ser, meus queridos, e certamente haverá, um tempo em que nós não teremos mais acesso aos templos. Agora vivemos um período passageiro, mas haverá um período, um tempo, uma espacialidade, onde não teremos mais para um lugar para recorrer. E aí é que nós saberemos quem de fato executou a experiência da oração como reflexo de intimidade com Deus, ou quem apenas vivia religiosamente a sua fé. Como você está vivendo a sua fé? O texto, quando ele diz buscar, significa que eu não dependo do templo. Eu posso fazer isso em qualquer lugar. Hoje à tarde, eu estava de joelhos no quarto, orando pela nossa nação, pedindo a Deus pelo Brasil. E enquanto eu orava, eu ouvi uma outra oração surgir no quarto aqui, mais alta do que a minha. E eu percebo então que Deus está nos chamando como igreja de Jesus para levantarmos em oração, para intercedermos pelo nosso povo, intercedermos pela nossa gente. Monte grupos de oração, onde vocês na câmera do WhatsApp podem se reunir em grupos para orar, onde vocês marquem horários para oração. Nós podemos modificar a estrutura que estamos vivendo, quase que falida, destruindo o nosso povo. Poucas pessoas talvez possam dizer que não conhecem alguém que morreu por conta da Covid-19. Todos nós conhecemos alguém que morreu, que foi levado e que tinha ainda uma vida pela frente, mas que foi tragado por esse tempo. E nós não podemos simplesmente assistir o espetáculo do horror e olhar para tudo isso como se fôssemos apenas impotentes espectadores, pois nós não somos. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Aleluia. Nós somos filhos de um Deus poderoso. Senhor. E eu preciso fortalecer essa verdade para que você entenda, meu irmão e minha irmã, que você tem o Espírito de Deus na sua vida, que você pode acionar os céus para a cura do nosso país. Então, em nome de Jesus, saia daqui nessa noite disposto a orar pela cura do país, como quem se humilha todos os dias, como quem se movimenta em busca todos os dias, como quem não depende de um espaço, mas vai atrás do Senhor em qualquer lugar onde esteja. Me buscar e me converter, e se converter dos seus maus caminhos. A ideia desta oração específica, ela traz, além da humildade necessária, além da busca que faz você se mobilizar para além dos ritos, ela também vai nos informar que é preciso conversão dos maus caminhos, é preciso correção, é preciso um mergulho na própria alma,
É preciso lembrar que você não tem como esconder os teus pecados de Deus. Pode ser que as pessoas que estão do seu lado não façam ideia do que você pensa e do que você faz, mas é importante lembrar que os anjos do Senhor estão acampando ao redor daqueles que o temem, e o Espírito do Senhor habita sobre aqueles que, dentro daqueles que entregaram a sua vida a Jesus, e que de Deus não há como fugir, que se você subir aos céus, ei, lá o Senhor está, não importa qual seja o elevador, a montanha, o monte, lá Deus está, se você cavar um buraco, lá Deus está. Então é preciso entender que é tempo de conversão, é tempo de restauração, é tempo de refazimento, é tempo de mudar a vida. Ah, pastor, o Senhor está dizendo que não erra, pelo contrário, eu estou dizendo que eu e você precisamos nos converter todos os dias, e que isso não pode ser apenas discurso, que isso não pode ser apenas pregação. O fogo do Espírito tem que queimar dentro da minha vida, dizendo que eu estou errado, dizendo que eu estou fazendo errado, falando errado, que eu estou caminhando errado. O fogo do Espírito precisa tocar a minha alma, para que eu entenda que preciso transformar as minhas palavras, transformar a minha mente, transformar o meu comportamento, e que os erros de ontem não podem se repetir hoje, que os erros do ano passado não podem se repetir hoje. Assim como você, eu cometo erros. Muitas vezes eu olho para a minha vida, até para ministérios que eu tive no passado, e eu vejo quantas vezes eu errei, às vezes tentando acertar até, e outras não, errava porque errava mesmo. Eu não posso simplesmente olhar para a minha trajetória, olhar para dentro de mim e fazer de conta que eu não preciso transformar a minha vida, porque o fato de que Jesus me perdoou com o seu sangue não me dá o direito de caminhar em pecado. O fato de que Jesus me libertou não me respalda para pecar. Por isso que o apóstolo Paulo diz: onde abundou, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Permaneceremos nós no pecado para que a graça abunde? E ele mesmo responde: de maneira nenhuma. É preciso que eu e você, que queremos a cura da nossa nação, entendamos que esta oração, para que ela acione os céus, ela precisa ser produzida em um coração convertido. Para que essa oração acione os céus, ela precisa ser produzida em um coração contrito, em um coração confesso, em um coração quebrantado, em um coração penitente. Deus, tenha misericórdia de mim e me ajuda a fazer o que tu queres, a obedecer a tua voz, a não pecar contra o Senhor. O teu Espírito pode me dar esta condição. É preciso que você entenda isso e dobre os teus joelhos, converta os seus pecados, e certamente assim a resposta de Deus virá. Aleluia. Isso não é palavra do pastor. O próprio Deus nesse texto diz: se vocês fizerem isso, eu ouvirei dos céus. Presta atenção, a tua oração vai acionar os céus. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Ah, pastor, esse texto está falando de coração. Nada disso. O texto anterior, o Senhor disse: se eu mandar peste, se vier destruição, e vocês fizerem essa busca, eu sararei a nação, eu sararei a terra. Então nós temos o remédio, nós temos a melhor vacina nas mãos, mas é preciso que nós busquemos ao Senhor, nos coloquemos diante dele, e a promessa dele se cumprirá, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus eterno, perfeito, imaculado, infalível, imutável, e Ele há de curar a nossa nação. Meus amados, junto comigo, entendam, a cura está nas mãos da igreja. Talvez alguém que não entenda nada disso diga que é loucura.
Mas a sabedoria de Deus é loucura para os homens, é loucura para os homens naturais. Mas se você está no Espírito, você vai entender que a nossa oração, ela tem poder transformador. E que essa Bíblia é a palavra de Deus, que ela não mente. E se ela diz que o Senhor sarará a terra, então Ele sarará. Mas para isso, eu preciso convocar você a se levantar. Preciso que você convoque outras pessoas, que nós construamos o grande exército de oração para a glória de Deus, o nosso Pai. Esse texto me mostra que o Senhor está interessado em curar, porque senão Ele não diria: faça isso para que eu cure a nação. Ele nos deu a privilégio de participar da cura. Ele podia fazer sem que nós fizéssemos nada, Ele é Deus, mas Ele nos deu o privilégio de nós participarmos da cura, de nós olharmos depois e dizer: olha, tudo mudou depois que a igreja de Jesus se levantou para orar. Eu vou contar uma história rapidamente a você. Eu morava em uma cidade pequena no interior da Bahia, e há uma curva até hoje lá, muito grande, e nós tínhamos com frequência o relato de pessoas que morriam naquela curva, chamada Calçada de Pedra. As pessoas viam, perdiam o controle do carro e morriam. Várias vezes isso acontecia. Eu era um jovem naquela igreja batista ali em Tiúba, na época uma igreja pequenininha. E um dia nós jovens, os jovens da igreja, decidimos ir para a Calçada de Pedra, orar, quebrando toda a maldição, repreendendo o espírito de morte, que nós não conseguíamos, não nos conformávamos mais em ver tantas pessoas morrendo naquele lugar. E nós fizemos isso, meus amados irmãos. E durante todo o tempo que eu passei lá, depois daquela oração, e depois que eu saí, eu não tive mais uma notícia de pessoas que morreram naquele lugar. Porque o Deus a quem servimos, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele diz que se você pedir, Ele vai fazer, basta confiar, porque Amém. Ele vai fazer. Amém. A cura da nação está nas nossas mãos. Eu estou com fé, eu estou acreditando que juntos vamos mudar essa história. Eu creio plenamente nisso, e eu peço com a alma, com o coração em dores, que você entenda que é um agente de transformação, que é um homem e uma mulher vocacionado, chamado por Deus para fazer a diferença nessa geração. E fazer a diferença não é apenas na ética, mas é mostrar que o Deus dos céus, Ele é vivo, Ele é real, e que quando Ele quer fazer, nada pode impedir as obras das suas mãos. Operando eu, quem impedirá? Nós somos o maior exército, o mais poderoso da terra, e juntos nós transformaremos essa história. Eu conto com você, eu conto com a sua oração, eu conto com a sua humildade, conto com a sua busca, conto com a sua conversão, para que possamos mais tarde lembrar desse momento e dizer: a igreja mudou a história desse país. Aleluia. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós vamos orar, vamos cantar uma das músicas que já cantaram ou outra, fiquem à vontade. Eu vou pedir que vocês façam isso antes, tá? Cantem primeiro, depois eu oro para dar uma aliviada na garganta, tá bom? Fiquem conosco até o final. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que palavra forte. O Espírito Santo falou aos nossos corações, nos deu aquele sacudão assim, né? Então nós vamos viver a palavra que pregamos hoje, que ouvimos hoje. Vamos fazer nossos grupos de oração e vamos clamar por nossa terra. Amados, nós iremos adorar o Senhor. Depois, não sei se o Bruno vai fazer o solo dele, mas essa música que nós iremos adorar é aquele teu momento que você vai ofertar ao Senhor os teus dízimos e a tua oferta. Você vai consagrar aí na tua casa. Nós não podemos ir para o templo por conta do decreto, mas as contas continuam chegando, né? Como igreja do Senhor, nós temos responsabilidades.
nós não podemos andar com o nome sujo, né? Não podemos sair de veaco, então a gente tem que pagar nossas contas, né? Pelo amor de Deus, nós temos que ser o exemplo dos fiéis, tá? Converter os maus caminhos. Converter os maus caminhos, é verdade, olha a palavra, né? Então nós precisamos, são os nossos dízimos e as nossas ofertas, que nós conseguimos pagar a conta de água, a conta de luz, todas as despesas que a casa do Senhor tem, que o templo tem, né? Então, por favor, meu irmão, se você não consegue ir lá para colocar no gasofilácio, né? A gente vai ver um dia para chamar a gente pelo WhatsApp, qualquer um da Bárbara colocou no WhatsApp lá, o endereço de Abelardo lá, só procurar a Bárbara lá na Casa Abelardo, todo mundo conhece da Casa Abelardo. Dificilmente, se você não conhece, tem algum irmão que você conheça que conhece, você procura lá, a Bárbara colocou lá no WhatsApp da igreja, procure se informar, se não souber da onde está no grupo da igreja. Ou então chama aí mesmo pelo mês. Eu não sou daí da cidade, mas eu quero abençoar o ministério. Então, a gente chama aí alguém que a gente vai passar, né, as informações, mas que nós possamos ser fiel. Dízimo e oferta é uma questão de fidelidade. É uma relação entre você e Deus. Se você tem uma relação profunda com o Senhor, você tem também com a obra do Senhor, né? A fé e as obras, não é verdade? Então, nós vamos adorar o Senhor com essa música. E você que está com a tua oferta, com o teu dízimo, nesse momento você possa tirar, botar aí na frente, o pastor vai orar, ele vai também abençoar, né? Consagrar esse dízimo, essa oferta, para a glória do Senhor, amém? O amor
Agradecer aqui a todos que estão online, a todos os nossos amados irmãos, amigos, né, que recebeu o nosso convitinho e está aqui conosco, adorando, exaltando o nome do Senhor. Minha sogra, minha cunhada, Deus continue abençoando a tua casa, a tua família. Tia Tânia, que me viu pequenininha, né, tia? Nós fazemos parte da igreja. Não faz tempo, hein, Mantânia? Não, faz tanto tempo não, né, tia? Tem tempo, hein, Mantânia? Fizemos parte ali do templo da igreja no Cedro de São João, né? Igreja Batista. E nesse período ela acompanhou com a gente ali aquele ministério, nos ajudou, nos abençoou e criamos esse laço de amor. Beijo no seu coração, amo toda a tua casa, toda a tua família, que o Senhor continue abençoando. Nós vamos orar nesse momento, agradecer a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, agradecer ao Senhor pela palavra poderosa que desceu do trono dos céus, né, para o nosso coração, que nós não possamos esquecer, né, o que foi pregado aqui, mas quando terminar o culto, chama 2, 3, 4, a pastora Nani me chamou para um grupo de oração ontem, só que eu não tinha visto, quando fui ver hoje, que dó, queria muito ter participado, mas chame, convide, né? Convide aí 2, 3, 4, 5 pessoas, vamos orar como igreja do Senhor, vamos mover os céus em nossa direção, amém? Oremos. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o nosso Deus, aquele que nos guia, aquele que nos guarda, aquele que nos orienta. E nessa hora, Pai, nós nos humilhamos diante aos teus pés, Senhor, para te pedir, para te suplicar a tua graça, o teu favor sobre nossa nação, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Deus, sobre os nossos problemas, aqueles que parecem, Deus, não ter solução. E nessa hora nós apresentamos ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que traz as respostas, é aquele que ouve o nosso clamor, ouve o nosso gemido, papai. Então, Deus, nessa hora eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha ouvir a tua igreja que clama, não somente aqui, mas pelo Brasil, o povo que está se humilhando, jejuando, orando, buscando a tua face, clamando por socorro, clamando por misericórdia. Deus, em nome de Jesus, venha, papai, ao nosso encontro, venha fazer a obra que só o Senhor pode fazer. Ó Paizinho, nós sabemos que nós abençoar nessa hora, Deus, os dízimos e as ofertas que foi colocado, Deus, está sendo mostrado agora, apresentado no teu altar, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada casa, que o Senhor venha, ó Deus, comover, ó Pai, aqueles que ainda não sentem, ó Pai, o desejo de ajudar a obra, de fazer, ó Deus, a tua missão aqui na terra, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que a tua palavra precisa ser pregada. E o quanto custa, Deus, nós temos, Deus. E só é responsabilidade minha, Pai, de doar, de entregar, de devolver aquilo que não é meu, aquilo que o Senhor deu para mim, Pai. E que nós possamos ter essa consciência de fidelidade, de devolver, Pai, os 10% que é do Senhor, Pai. Deus, nós queremos pedir também por aqueles nossos irmãos que perderam os empregos, Senhor, que perdeu, ó Pai, de onde tinha, Deus, de onde tirava o seu sustento. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, que o Senhor venha abençoar a sua casa, que o Senhor venha, Pai, abrir, ó Deus, a cada dia, Deus, as janelas do céu sobre a casa dele, Deus. Aqueles ainda também que não tem, ó Pai, que o Senhor possa, Deus, mostrar, Senhor. Eu sei que está uma situação difícil, mas Tu és o Deus da providência, Tu és o Deus que abre porta onde não tem. E nós, nessa hora, nós queremos somente em fé, ó Pai, olhar e confiar que Tu estás cuidando de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar o pão na nossa casa. O Senhor não tem deixado faltar, Deus, o alimento, Senhor, necessário. Assim como a Tua palavra diz, Deus, que o Senhor não deixaria faltar aquilo que nós precisamos, ó Pai, o Senhor não tem deixado. E eu quero, Deus, te engrandecer. Eu quero, Pai, te louvar, porque às vezes parece que não vai ter saída, parece que não vai ter solução. E o Senhor manda providência na hora certa. Que os Teus filhos, que Tuas filhas, ó Pai, aprendam a confiar no Senhor, a esperar com paciência no Senhor, pois o Senhor nunca nos desampara. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o Cristo,
a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com você e com a sua família, hoje para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Os irmãos estão arrecadando, né, alimentos aí no bairro para ajudar as pessoas que estão necessitando nesse momento difícil, né? Então você, meu querido, por favor, passe ali na casa da irmã Jessiane, deixe lá, ou então manda um zap para ela, manda um zap para o Bruno, para a Jenny, né? E diz, olha, aqui tem, venha buscar. Se a gente dividir, eu não posso dar 1 quilo, dê metade, né? Se a gente divide aquilo que a gente tem, a gente acaba abençoando outra pessoa, abençoando outra família. Então, não esqueça, já manda aí a mensagem para ela, vamos fazer, né, as cestas e entregar para as pessoas que estão necessitadas, precisando nesse momento do alimento, não somente espiritual, mas também do alimento material, né? Nós, como Igreja do Senhor, precisamos também fazer as obras, né? Não é só falar, a gente também tem que agir, a gente tem que mostrar que pelo amor conhecerão que são os meus discípulos. Então, nós temos que ter amor, compaixão pelo outro. Então, por favor, não esqueça, terminando o culto, pastora, eu não vi, eu ouvi depois o vídeo. Não tem problema, porque muita gente só vai ver depois esse vídeo, mas não tem problema. Pegue aí o teu quilo de alimento, ou tu vai fazer feira, compra 1 quilinho a mais de fubá, 1 quilinho a mais de açúcar, né? Para poder fazer essa doação e vamos abençoar vidas, vamos levar a palavra de Deus e também vamos levar alimento, ok? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até domingo, se o Senhor assim permitir. Amém.